Você não precisa de pastor. Mas calma, antes que alguém entenda errado, deixe-me explicar o que eu quero dizer com isso. Você não precisa de um pastor como intermediário entre você e Deus. Você não precisa de um pastor para ter acesso a Jesus. Você não precisa de alguém para controlar sua fé, sua consciência, sua vida espiritual. Mas isso não significa que você não precisa de pessoas para caminhar com você. O Evangelho apresenta pessoas que cuidam, ensinam, aconselham, exortam e servem a comunidade. E existe uma função pastoral. Mas a pergunta é: o que significa ser pastor segundo Jesus? Porque talvez o problema não seja você ter um pastor. Talvez o problema seja ter colocado sua vida nas mãos de alguém que nunca entendeu o significado de pastorear. E Jesus disse: eu sou o bom pastor. Esse é o nosso ponto de partida. O modelo do pastor não é a tradição, não é o modelo empresarial de muitas igrejas por aí. Não é o pastor que tem mais seguidores. Não é o pastor que tem o maior templo. Não é aquele que grita mais alto. O modelo é Jesus Cristo. E o que Jesus faz? Ele cuida, ele acolhe, ele ensina, ele corrige sem destruir, ele confronta o pecado sem transformar pessoas em objetos de humilhação. Ele se aproxima dos feridos e, principalmente, ele entrega a própria vida pelas ovelhas. Então eu quero fazer uma pergunta para você. O seu pastor é assim? Ele cuida de você ou ele controla você? Ele conduz você para Cristo ou faz você depender dele? Ele ensina você a pensar à luz das Escrituras ou exige que você simplesmente aceite aquilo que ele diz? Ele serve as pessoas ou precisa ser servido por elas? Ele conhece o cheiro das ovelhas ou só conhece o púlpito? Porque Jesus disse que aquele que quiser ser grande deve ser servo, deve servir. E aqui está uma coisa muito importante. O pastor não é dono das ovelhas. As ovelhas pertencem a Cristo. As ovelhas pertencem a Cristo. O pastor é servo. E existe ainda outra verdade que precisamos recuperar: o sacerdócio universal dos cristãos. Você também foi chamado para servir. Você também pode orar por alguém. Você também pode ensinar aquilo que aprendeu de Cristo. Você pode consolar, você pode aconselhar, você pode carregar o fardo de seus irmãos. Paulo não disse: cada um leve os seus problemas. Ele disse: levai as cargas uns dos outros. Isso significa que a vida cristã não foi construída para produzir dependência de um único homem. E quando existe um pastor verdadeiro no meio dessa comunidade, ele não impede isso. Ele estimula isso. Um pastor não cria ovelhas dependentes dele. Ele ajuda pessoas a amadurecerem em Cristo. Por isso, se você está sofrendo por causa de um pastor, preste bem atenção. Eu não estou dizendo: abandone a fé, caminhe sozinho, não confie em ninguém. Não. Eu digo o seguinte: está sofrendo por causa de um pastor? Olhe para Jesus. Olhe para ele. Existe diferença entre seguir um homem e ser cuidado por um homem ou uma mulher que segue a Jesus Cristo. Se o seu pastor não demonstra amor, serviço, humildade, verdade, cuidado e compromisso com Cristo, procure alguém que demonstre. Não entregue sua consciência a qualquer pessoa simplesmente porque ela recebeu um título de pastor. Título não transforma ninguém em pastor.
é o caráter, o serviço e o cuidado que revelam quem realmente está pastoreando. E lembre-se, você não precisa de um homem entre você e Jesus, mas você precisa de bons irmãos ao seu lado. E se Deus colocou um verdadeiro pastor no seu caminho, agradeça a Deus, porque um verdadeiro pastor não vai tentar ocupar o lugar de Cristo. Ele vai fazer exatamente o contrário, vai apontar para Cristo, porque o rebanho não é dele, o rebanho é de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E se esse vídeo te ajudou, curta e compartilhe com aquele irmão, com aquela irmã que você sabe que precisa ouvir essa palavra. E siga o nosso canal para mais vídeos como esse e muitos outros que virão para abençoar a sua vida. Que Deus abençoe você.